meus amados irmãos, tudo bem? Aqui quem fala é o pastor Temi Lima, do canal Pentecostais Arminianos. Estou passando por aqui para trazer para você uma exposição do livro de um amigo meu, que já está comigo há algum tempo, e nós estávamos analisando, tem uma série de livros que chega aqui, e eu até pedi para ele, falei assim, Léo, muito pouquinho aí, porque eu vou gravar um vídeo, apresentar o teu livro, enfim. E ele, como sempre, um gentleman muito legal, e ele falou, não, pastor, tudo bem, não tem problema. Trata-se do livro do meu amigo pastor Leonardo Assis, esta obra aqui, fantástica, bem elaborada, sabe, um trabalho 16 por 23, tá, com uma capa de 75 gramas, com aba. O livro saiu numa laminação fosca, mas muito bem elaborado. Ele tem um trabalho conjunto aí com uma editora Trinitas que abraçou a ideia do livro dele. Bom, eu quero recomendar esta obra, primeiro, porque é uma obra bem fundamentada. Segundo, porque a obra ela vale a pena você ter dentro da tua biblioteca. E terceiro, e para mim talvez o mais importante, e aí fica ao meu ver e não ao teu, é a clareza com que o pastor Leonardo ele discorre nas abordagens do livro. Ele me levou ao coração fazendo uma dedicatória, deixa eu apresentar para você aqui, claro, e eu já dei aqui, você pode ver aqui que eu já assinei o livro, né? Já coloquei na biblioteca, e o livro chegou já tem algum tempo, olha só, tá, para você ver que a diferença entre você pegar, como muitos por aí, e eu quero ter a liberdade de poder falar isso para você. Hoje, você abre a internet, todo mundo recomenda livro, todo mundo conhece livro, todo mundo sabe de livro, e é um absurdo as besteiras que tem por aí. Então, quando esse livro chegou para mim, em maio, eu tinha outras obras na frente, eu tinha dito ao pastor Leonardo que eu iria dar uma lida, dar uma verificada, e não seria aquele que pegaria o livro, colocaria numa mesa e ficaria abrindo e mostrando a capa do livro, olha, o livro tem isso aqui, o livro fala aquilo, e não falaria nada do livro. Tá? Então, a diferença entre o canal Pentecostais Arminianos e essa raça que está por aí é justamente isso. Tá? Com exceção do Rafael Pablo, que eu super considero, é um camarada que é diferente, o resto para mim não vale absolutamente nada. Bom, o livro está dividido aqui em algumas sessões, especificamente 9 sessões. Em cada sessão ele vai trabalhar o ponto de vista do pré-milenismo histórico. Bom, você pode dizer assim, existe diferença entre o pré-milenismo e o pós-milenismo e o amilenismo? Existe diferença, sim. Só que nós, os assembleianos, né, nós somos da linha pré-milenista. Então, tecnicamente, tudo que está no livro do pastor Leonardo, nós abraçaríamos, certo? Errado. Agora, isso não quer dizer que nós não tenhamos que reconhecer a excelente obra e exposição dessa obra. Para quem esse livro não é recomendado? Vou até mostrar e falar novamente. Para quem essa obra não é recomendável? Para pessoas metidas a ter conhecimento. Essas pessoas, eu quero dizer para você, não adquiram o livro. Mas se você for um estudioso, se você for um teólogo, se você for uma pessoa que pensa, né, e diverge no campo dos pensamentos, das interpretações bíblicas, esse livro precisa estar na tua biblioteca, ele precisa estar na tua mão. Vamos ver por quê. Bom, antes disso, vocês lembram que eu já entrevistei o Leonardo aqui no canal, Pentecostais Arminianos, quando nós falamos dessa obra, tá? E ele, inclusive, ele está aí no vídeo, você pode procurar no canal e vai ter uma exposição bacana dele. Então vamos agora mostrar um pouco sobre essa obra. Aonde nós temos aí divergência. Por quê? Porque o pré-milenismo ele tem uma diferenciação do pré-milenismo dispensacionalista, que é onde nós assembleanos nos encontramos, e a base do livro ao qual o nosso amigo Leonardo expõe. Então, quando ele fala do pré-milenismo histórico,
aonde que está algum embate aqui? Bom, enquanto o pré-milenismo histórico ele vê uma interpretação menos literal, já o dispensacionalista, o pré-milenismo dispensacionalista, ele já vê uma interpretação mais literal. Ele já entra dentro dessa linha da literalidade. Aí nós entramos para um outro ponto, de que somos divergentes, que nós divergimos. Bom, em relação à igreja, enquanto o pré-milenismo histórico, ele coloca a igreja como o verdadeiro Israel, né, de Deus, nós, no pré-milenismo dispensacionalismo, nós vemos que ainda mantém-se uma distinção entre a maneira como Deus trata com Israel e a maneira como Deus trata com a igreja. Depois, nós temos ainda mais um detalhezinho, tá? Enquanto a tribulação, tá? Enquanto os pré-milenistas históricos, eles veem que a igreja passará pela tribulação, nós, tá? Do pré-milenismo dispensacionalista, nós vemos que existe um arrebatamento tribulacionista, ou seja, haverá um arrebatamento secreto da igreja, tá, antes da tribulação. E isso é interessante nós pontuarmos, tal, porque alguns advogam de uma forma, outros de outra. Nós divergimos nisso, mas isso não quer dizer que o livro não seja bom. O quarto ponto que é interessante nós pensarmos aqui, apresentarmos, tá, é em relação ao milenismo histórico. Eles veem a história da salvação de uma narrativa única e contínua, né? Enquanto nós, do pré-milenismo dispensacionalista, nós vemos que Deus tem um plano separado para o plano da salvação entre Israel e a igreja. Tá? Então, isso é fundamental para que você veja. Mas, independente de qualquer coisa, o livro ele é muito bem fundamentado. Se você não prestar atenção, você acaba engolindo. Por exemplo, quando ele vai falar dos 7 selos, ele traz algumas curiosidades históricas em relação aos selos. Né? Por exemplo, era comum se selar uma carta, alguma coisa, 7 vezes e bater o selo. Todo o selo era quebrado, né? Aí então passava a se vigorar a lei. Ele traz essa curiosidade no livro. Tá? Ele apresenta aqui o pensamento de vários pais da igreja. Então o livro ele requer uma atenção bacana, porque ele é muito bom. Se você for cabeçudo, se você for daqueles camaradas permitidos a conhecer e não conhece nada, esse livro não vai te fazer bem. Agora, se você quiser aprender, se você quer fundamentar e pesquisar para saber qual é o ponto de vista que difere entre o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista, que é onde os assembleanos estão, você precisa ter essa obra. O pastor Leonardo ele está fazendo uma venda direta desse material. Eu não tenho aqui. Antes que você pergunte, depois eu vou até conversar com ele, se ele achar interessante deixar alguns exemplares comigo. Aí nós colocamos na loja da Livraria Difusão e passamos depois para ele o pagamento. Mas se você quiser comprar diretamente com ele, não tem problema. Você pode ir lá, o Leonardo é um amigo, um camarada super bacana, e são poucos os que eu faço isso. São poucos, tá? E fica aí, deixa aí pra gente uma posição daquilo que você viu. Tá bom? Deus abençoe, fique com Deus. Até a próxima, querendo Deus, porque Deus é bom. Como eu digo para você que o que acontece de melhor na teologia bíblica pentecostal arminiana passa primeiro por aqui, é por causa disso. Porque tudo que acontece de melhor na teologia bíblica pentecostal arminiana passa primeiro por aqui. O livro está sendo embasado, está sendo referenciado por vários medalhões, vários cabeções aí da teologia mundial, e vale a pena você ter. Fique com Deus e até a próxima. Fui.